Turma do propósito, agora sim, fechando a semana, capítulo 32, que é o capítulo de hoje, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias, tentar mudar, são objetivos do nosso propósito. Seguimos a emendar no capítulo 31, fim das palavras de Jó, entra um personagem interessantíssimo, Eliú. Eliú, diferente dos três amigos de Jó, ele vai trazer uma tese muito importante. A tese dos amigos de Jó era: Jó estava sofrendo porque é pecador. E Jó, argumentando com seus amigos, Jó chega ao exagero de quase afirmar que ele não tem pecado. É só você perceber o capítulo 31. Você realmente acredita que Jó nunca olhou para uma mulher com intenção impura? Acho difícil, irmãos, porque isso é natural. Quase todas as pessoas na Terra, se são normais, já cometeram esse erro, ainda mais nos contextos que nós vivemos, essa própria pulsão das características humanas. Jó vai dizer que nunca errou com a família, Jó vai dizer que nunca errou com o seu próximo. E eu falei no capítulo anterior, há poucos minutos atrás, sobre a maneira que nós precisamos realmente nos cobrar nesse sentido de integridade, seja pessoal, seja integridade familiar, seja na relação com o próximo ou com Deus. No entanto, nós temos que ter a certeza que nós vamos pecar. E é o que Eliú vai trazer. Eliú vai escancarar os erros dos amigos de Jó e chamar Jó ao juízo, porque ele se ira, porque Jó está defendendo a sua integridade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é Jó está sofrendo porque não fez nada para que aquilo acontecesse. Outra questão é ser perfeito. Ninguém é perfeito diante de Deus. Se Deus fosse nos tratar consoante os nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Então, irmãos, nós temos aqui Eliú, que é essa figura, no capítulo 32, versículo 1 e 2, vai dizer que ele se ira contra Jó. Versículo 2 fala que ele se ira porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Eliú interpretou Jó dessa forma. E como essas palavras são do próprio narrador do livro, cujo autor nós não conhecemos, a gente subentende que aqui ele está dizendo o que nós presumimos ser verdade, que Jó de fato estava entrando no ciclo, onde ele estava se justificando tanto, dizendo que não havia cometido nada, que ele entrou num erro de pensar que Deus havia sido injusto em fazer aquilo, que Deus não podia fazer aquilo, porque ele tinha experimentado uma espécie, uma forma de perfeição, principalmente em relação ali aos seus amigos. Então Eliú vai ser um personagem muito importante, porque Eliú, apesar de jovem, ele vai dizer assim no versículo de 6 a 9, vai dizer: Eu sou jovem, vocês são velhos, portanto eu temi, eu esperei, mas o Espírito está nos homens, o sopro do Todo-Poderoso os ensina sabedoria. Não é a idade que traz sabedoria, nem os velhos que discernem o que é reto. Então ele está dizendo isso, não é porque você é velho que você tem sabedoria. E ele ainda fala sobre a necessidade que ele tinha de falar, do versículo 10 ao 14, ele vai dizer: Por isso digo, escutem-me, também eu tenho algo a dizer, anseio que todos me ouçam. Não direi o que vocês disseram e não repetirei sobre os problemas que já discutiram. Ele vai dizer, inclusive, que ele está como odre a estourar, como vinho, que naquela época o vinho era colocado em odres, e odres novos suportavam o vinho novo. Mas o vinho fermentado, muitas vezes, dependendo da fermentação, arrebentava o odre e vazava, porque era tamanho ali aquela pressão que acontecia. E ele vai dizer que ele está sentindo essa pressão, como o odre, ele está desejando aí falar também. Por exemplo, ele diz isso aqui, olha. ah, Ele diz assim: O meu espírito me constrange, versículo 19. Eis que dentro de mim, versículo 19, sou como vinho sem respirador, como odres novos prestes a arrebentar. Então ele está dizendo: Eu estou aumentando mais, eu tenho que falar. Vamos lá. Então, basicamente, no capítulo 32, Eliú vai dizer: Eu sou jovem, porém, não é o velho que traz sabedoria, não é os anos que trazem sabedoria. Eu sou jovem e eu preciso falar. Queridos, tem um significado muito interessante aqui. Alguns teólogos acreditam que Eliú aqui ele faz um papel muito importante, conhecido nas Escrituras, que é um papel onde ele vai fazer a mediação entre os amigos de Jó, Jó e Deus. Um mediador que vem ali conversando até que se chegue ali à fala de Deus. É como se Eliú fizesse uma chamada de atenção geral, preparando Deus para a sua fala. Isso é muito comum num contexto bíblico, uma mediação, é, alguém que venha fazer com que isso ah, ah, ocorra, alguém que faz esse papel de mediador até Deus. Nós temos isso dentro do contexto bíblico, a questão do sacerdócio. Nós temos isso dentro do contexto do Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo é o mediador. Nós temos isso na vida de Jesus, porque vem ali alguém que prepara o seu caminho, que é João Batista. Então nós acreditamos que ele vem fazer esse papel de preparar as coisas até a fala de Deus, onde Deus chegará e vai repreender Jó e também vai repreender os amigos de Jó, mostrando que nessa situação o único correto, 100% correto, é ele mesmo. E aí, meu irmão, onde eu quero chegar com tudo isso? Quero falar para você. Eu quero dizer que Deus ele sempre trabalha com as mediações. É linda a história, a nossa história da salvação. Você sempre vai ver isso. Por exemplo, até a chegada de Jesus, nós tivemos a lei apontando para Cristo, um caminho de mediação até Cristo. O fim da lei é Cristo. Antes de existir, antes de termos aí a plena revelação do que é o Evangelho, nós tivemos aí todos os princípios da lei, inclusive os ritos cerimoniais, conduzidos ali pelo sacerdote,
que mediava até nós entendermos que através do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós temos agora o sacerdócio universal. Sempre há um caminho antes do ponto final. E a Bíblia traz isso também para nós. Em vários contextos, como eu falei, João Batista preparando o caminho do Senhor, nós temos a nossa relação com Deus sendo mediada pelo próprio Jesus. E o que eu quero também apontar para você, para a gente, nós vamos recorrer a esse capítulo aqui no próximo capítulo, mas eu queria deixar essa palavra para você rápida. É a palavra de que Deus, até levá-lo, levar a mim, levar a você, até ele vem preparando o nosso caminho. Ele vai usando um caminho de mediação. A Bíblia nos diz o seguinte, Jesus declara, ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Então, quando Deus tem um propósito de se encontrar conosco, Ele mesmo que ele vai preparando o terreno, vai preparando aquelas pessoas que vão nos conduzir até a sua presença. Eu louvo a Deus porque eu percebi isso na minha história. É, Muitas coisas eu não entendia quando pequeno. É, Muitas vezes eu já questionei minhas condições, as circunstâncias das quais eu nasci, um contexto muito desfavorável economicamente. É, e hoje, irmãos, eu percebo que Deus estava trabalhando em tudo isso, mediando, me levando até Ele, para que no momento certo eu pudesse conhecer Jesus como Senhor e Salvador. É, eu tive uma impressão sobre Deus. Os meus olhos hoje veem o Senhor. Então eu ouvia sobre Deus, eu sabia de ouvir falar, mas até eu chegar a vê-lo com meus próprios olhos. E quando eu digo isso, eu estou me referindo à experiência de conversão. Eu nunca vi Jesus com os olhos físicos, mas espiritualmente falando, eu vejo Jesus o tempo todo. Ele está presente comigo, está aqui, esteve comigo durante todo esse dia, vai estar comigo todos os dias até a consumação do século. Mas hoje eu percebo, é perceptível para mim, com os olhos da fé, eu vejo o Senhor. Então, meu querido irmão, acredite nisso, que há um Deus que está trabalhando na sua vida para levar você até o Criador, até o Salvador. Um grande beijo. Não perca quando nós vamos nessa reta final de Jó, ver aí as falas de Eliú e depois vai ter a fala de Deus na história e um fechamento maravilhoso para essa história que narra o sofrimento, mas narra também que Deus atua no sofrimento, encaminhando todas as coisas para que cheguemos até Ele e possamos entender que Ele, para termos a capacidade de entender que Ele é quem faz todas as coisas operarem para o nosso bem. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para iniciarmos bem a semana com o capítulo de número 33 do livro de Jó. Um abraço e até lá.